Às 9h33, o Povo no Rádio ao vivo, para dar sequência à nossa série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Fortaleza. Por sorteio, a data de hoje ficou reservada para o candidato do Partido Novo, o senador Luiz Eduardo Girão. Ele que concorre à prefeitura de Fortaleza numa chapa pura, não é? Tendo como vice Silvana Bezerra. Comigo para entrevistar o senador Girão, candidato a prefeito, meu colega, editor de política do Povo, Érico Firmo. Bem-vindo, Érico. Oi, pai, tudo bem? Jocélio, bom dia, candidato. Obrigado. Bom dia. Candidato, mais uma vez, bem-vindo. Primeira pergunta para o senhor. O senhor ocupa um espaço na disputa eleitoral que a gente, na leitura de perfis, né, o coloca no campo à direita. Né? Digamos que haja ali Capitão Wagner, o senhor, e o candidato André Fernandes. Do outro lado, o candidato do PT, Evandro Leitão, o candidato Sarto na centro-esquerda, ali no meio, PDT. Pergunto ao senhor, o que é que o senhor tem de diferenciais em relação aos outros candidatos do seu mesmo campo, Wagner e André? Em primeiro lugar, muito bom dia ao povo CBN. Agradeço a oportunidade de estar participando dessa sabatina. Érico, Jocélio, você que está nos ouvindo agora, meu conterrâneo fortalezense. Eu tenho uma vida toda dedicada à prestação de serviço, né? Aqui, desde a adolescência, trabalhando, gerando milhares de empregos. Tive a oportunidade de fundar ONGs que ajudam desde criança até idosos, passando pelo apoio à maternidade ameaçada. Também fui presidente do Fortaleza Esporte Clube, né? Conseguimos organizar, profissionalizar. Fiz questão que o Marcelo Paes fosse o meu primeiro vice, porque eu já o conhecia. E gestão é isso, é você ter sequência, né? E eu digo para você que o meu diferencial é exatamente gestão, né? Experiência em gestão, assinar carteira. Acredito que as pessoas, que os fortalezenses tenham percorrido a cidade, eles querem a resolução dos seus problemas do dia a dia, que são gravíssimos, especialmente na área da saúde, né, que eu acredito que tem que ser a prioridade zero. Segurança também, porque a Guarda Municipal pode mais e não deve só jogar nas costas do Estado a tragédia humana que a gente vive aqui na nossa cidade. Mas eu digo para você que o grande desafio meu nessa campanha já que eu não tenho tempo de televisão, já que eu não tenho tempo de rádio, e escolhi esse caminho difícil justamente para não ter amarra com ninguém, para fazer o que tem que ser feito na cidade, eu preciso realmente que a informação de que eu sou candidato chegue nas pessoas. Está faltando 25 dias para as eleições. E eu sei que muita gente não sabe ainda que eu sou candidato. Então, esse vai ser esse grande desafio que a gente tem, mas eu acredito que, se for da vontade de Deus, da boa vontade do fortalezense, a gente tem grandes chances de chegar lá. Então, se eu refaço a pergunta, a palavra-chave é ter experiência como gestor, e o senhor fala que os outros não têm. Mas o Capitão Wagner foi secretário da Saúde lá em Maracanaú, ele incorporou isso ao currículo. O que é que o senhor diria em relação a isso? É uma passagem muito rápida, né? Uma passagem que me parece assim, tem marketing envolvido com relação ao prefeito Roberto Pessoa, que inclusive tem o apoio do PT lá. E eu acredito que essa questão de direita, de esquerda, de conservador, são as atitudes das pessoas, né? Você vê que nós temos feito um trabalho forte em defesa da vida, da família, né? Não apenas durante o mandato no Senado, né? Mas também durante a minha vida inteira. Então são pautas que eu prezo contra as drogas, que está destruindo, dizimando aí famílias inteiras. E não apenas eu falo. Eu faço no Senado Federal, fui o primeiro signatário foi o presidente da casa, mas eu fui o segundo com relação à PEC antidrogas. Votei contra impostos, toda vez que chegou o imposto lá no Senado Federal, nós votamos contra. Um exemplo é o DPVAT, né, que eu fui o único senador do estado do Ceará a votar. A taxa das blusinhas também me manifestei publicamente contra, votei. Então, assim, eu acredito que a política tem que ter coerência e integridade. E Fortaleza tem politicagem demais. O que a gente vê são vereadores com desvio de função aqui, que isso é inadmissível. O cidadão fortalezense, a cidadã, passar meses, anos para ter uma consulta, uma cirurgia. Mas se for através do vereador, vai demorar menos. Poxa, para com isso. Vereador não é para estar fazendo esse tipo de trabalho. Vereador é para estar fazendo leis e fiscalizando o executivo. E a gente vê esse tipo de politicagem que não está correto. Fortaleza tem dinheiro demais,
São 13 bilhões de orçamento. Você tirando a capital federal, nós somos a terceira do Brasil. Olha que cidade forte, estratégica. Mas a gente vê uma população à mercê de um prefeito que, com todo respeito, passou 4 anos, parece que 3 anos e meio, largou a cidade e agora aparece com óculos Juliette, fazendo brincadeira com as pessoas, né? Enquanto política tem que ser levado a sério, e eu faço política como missão de vida e não como meio de vida. Para mim é um chamado do alto. Érico Firmo. O senhor, na sua atuação, tem sido muito incisivo contra a vacinação obrigatória contra a Covid-19 de crianças, que foi incluída no Plano Nacional de Imunização. Se o senhor for prefeito, o senhor vai seguir o que está no Plano Nacional de Imunização, com aval da Anvisa, ou a gente vai ter outra política? Eu sou a favor da liberdade. Por favor, só complementando, senador, Claro. a pergunta do Érico, João Carlos Aldeota pergunta exatamente isso também, Érico, se com relação à campanha de vacinação para crianças, inclusive contra a Covid, e como é que o senhor vai lidar com isso, o que é que o senhor pensa disso? Eu sou a favor da liberdade tanto dos pais como das crianças, né? E quando não tem idade para decidir, são os pais, de colocarem realmente os seus filhos sem obrigatoriedade para vacinar. A gente tem médicos, inclusive grupos de médicos que eu também respeito a liberdade, que pensam diferente, porque o Brasil é o único país do mundo que é obrigado vacina de Covid para criança. Mesmo o que o PNI define como obrigatório? Não, a gente tem que ver o que é que está a recomendação, por exemplo, da OMS nesse sentido. A OMS é uma instituição mundial que regulamenta essa questão de saúde, de regulação sanitária. E a própria OMS, eu fiz um debate no Senado, ouvindo especialistas de um lado, especialistas do outro, inclusive internacionais, e eles foram categóricos dizendo que não tem nenhum tipo de subsídio que traga benefícios para crianças nesse aspecto. Então, a questão da Covid foi muito focado em pessoas com idade, grupos específicos, né? E criança não é o foco da Covid-19. Então, isso aí a gente precisa dar liberdade para os médicos atuarem, assim como também para os pais. Agora, a vacinação, na minha gestão como prefeito de Fortaleza, se Deus quiser, e com a boa vontade do fortalezense, eu vou colocar disponível para todo mundo que queira tomar vacina. Mas essa liberdade... Aliás, na Covid eu mesmo tomei vacina. Mas essa liberdade que o senhor fala, ela vai valer para todas as vacinas, por exemplo, vacinas, porque tem lugar que o senhor vai, que você vai, em outros países, até em outros estados, quando teve surto de febre amarela, que se é obrigado a se vacinar. O senhor vai adotar liberdade geral? Não, aí com relação a vacinas que já tem consolidação, inclusive pela própria OMS, recomendação, né, e com base científica, já testada, comprovada durante décadas, como as outras da lista aí do PNI, pode ter certeza que nós vamos colocar, como sempre foi, definitivo. Quando o senhor falou de liberdade, o senhor se contrapôs muito à obrigatoriedade para matrícula de crianças em escolas comprovar a vacinação. Sim. Agora, uma coisa que a gente teve até um problema muito grande em relação à vacinação do sarampo aqui em Fortaleza, em 2015, quando se cria bolsões de não vacinados, há riscos de criar variantes mais fortes, mais perigosas. E eu lembro na época da Covid, quando o estabelecimento exigia comprovante de vacinação, era também uma segurança para quem frequentava lá saber que os outros estavam vacinados. Quando o senhor dava a liberdade do pai vacinar ou não os filhos, não acaba tirando a segurança dos outros pais que matriculam um filho em escola pública de saber que as outras crianças também vão estar vacinadas? Veja bem, Érico, nem eu nem você somos cientistas, somos médicos. Então eu gosto de seguir a recomendação médica, né? Se os médicos estão dizendo que sarampo, essa variante pode proliferar, ok, continua sarampo, mas na Covid não tem isso. A Covid é muito definido, inclusive a OMS não recomenda a obrigação, porque vê que criança não é grupo de risco, né? Então isso aí a gente não pode obrigar algo que não tem respaldo na ciência. Mas quando a Anvisa define, o Ministério da Saúde, quem é que o senhor vai ouvir para tomar essa decisão? A Anvisa, ela liberou, ela não define, né? Eu acredito que a gente tem que ouvir médico. Eu respeito muito quem estudou o assunto, quem se dedicou, a mesma forma que eu me dediquei na área de administração, de gestão, na minha vida inteira, né? E passando por várias, inclusive na produção cultural também, fazendo filmes, eu respeito
quem conhece, quem estuda todas as áreas da medicina. Já que a gente está falando em saúde, o senhor é do Partido Novo, um partido com viés liberal, um partido que é muito conectado com o mercado e, naturalmente, é uma linha legítima. Pergunto o que é que o senhor pensa na área da saúde do ponto de vista de investimento público. O que é que o senhor pensa, por exemplo, da ideia que tem candidatos falando sobre isso, fazer convênio com a rede privada em vez de construir equipamentos públicos? Olha, equipamentos públicos, é isso que eu tenho percebido e conversado com a população, tem demais. Tem postos de saúde, só que não funcionam. O que é que adianta você ter um prédio bonito que dentro tá oco, que não tem médico, que não tem remédio, que não tem respeito às pessoas? É um descaso que a gente vê, como eu acabei de falar aqui, pessoas passando meses, anos, e a saúde não espera, né? Então você pode ter convicção de que nós vamos primeiro fazer uma parceria público-privada como aconteceu em São Paulo, no Corujão, né, com clínicas e hospitais privados, para essa demanda reprimida de anos que o fortalezense se submete a essa humilhação dos políticos que estão aí no poder, essa oligarquia PT e PDT, que só pensa naquilo, só pensa no poder pelo poder, né? A gente vai entregar para a sociedade essa atenção, esse cuidado na saúde, e aí quando nós tivermos essa demanda atendida, aí nós vamos focar estrategicamente. Eu queria que o senhor fosse mais específico. O senhor pensa assim, não precisa mais fazer hospital, não precisa mais fazer posto, se tiver necessidade, convenia. Como é que seria na prática a sua gestão? Olha, lembrando, né, senador, que fazer o equipamento é mais barato do que manter. Tem um custeio que é caro. O que é que o senhor pensa disso? Fazer ou não fazer mais hospital, por exemplo? Eu penso que nós temos que fazer com racionalidade o que tem que ser feito, né? Eu vejo, por exemplo, eu converso muito com o doutor Anastácio Queiroz. O Anastácio Queiroz tem conversado com a gente nesse plano. Foi secretário de saúde, é uma pessoa muito comprometida, muito experiente. E a gente tem trocado ideias nesse sentido, fazendo uma análise. O Geraldo Luciano também, que apesar de não ser médico, ele é o nosso coordenador de campanha e um gestor por natureza, um dos maiores executivos do Brasil. Eu estou cercado com um time que vai fazer o que tem que ser feito. A minha vida foi assim. Então, com relação ao investimento na área da saúde, saúde é prioridade. Na nossa gestão, saúde vai ser completo, o item 1 de prioridade. E nós vamos trabalhar fortemente para que os postos de saúde que existam, eles funcionem, né? E não fique apenas um elefante branco que a gente vê aí, sem nenhuma funcionalidade. A gente tem um ano marcado pela tragédia das chuvas do Rio Grande do Sul. Se o senhor for prefeito, como é que o senhor pensa a ação em relação ao combate às causas e aos efeitos da mudança climática? Olha, em primeiro lugar é montar um grupo de trabalho, né, para a gente começar a pensar, porque o que está acontecendo no mundo é um ciclo, né, um ciclo que a gente vê que outras tragédias dessas podem acontecer. E Fortaleza não é diferente, né? Por mais que aqui a gente seja privilegiado, o Brasil em si, né, de algumas situações de terremotos, de coisas mais graves que a gente vê em outro país, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um grande alerta, né? E pode acontecer em Fortaleza também, porque o mundo está todo mexido, né? Está tendo aí um ciclo. Então, nós já estamos conversando sobre um grupo para se montar, né, para se antecipar a problemas na questão do urbanismo, na questão da mobilidade, né, para que a gente possa evitar que Fortaleza tenha esse tipo de gravidade para a população. Com relação à educação, né, o Ceará ganhou essa marca nacional de ser uma referência à educação pública e ao município cabe o ensino fundamental, que é, como o nome diz, né, é o fundamento de tudo, é a base. Pergunto ao senhor o que é que o senhor tem em mente como política para a educação e, mais uma vez, fazendo esse questionamento. O senhor que é um homem de um partido com viés liberal, o que é que pensa do investimento público versus o setor privado? Perfeito. Eu tive a oportunidade de ir à Índia há 20 anos atrás e conheci um projeto lá que me deixou encantado, né? Uma educação em valores humanos. Baseado em 5 princípios: paz, amor, não violência, verdade e retidão. Então esse método nós trouxemos há 20 anos aqui para Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, no Eusébio. Essa escola são filas, né, de pessoas querendo colocar seus filhos, porque a autoestima das crianças, o respeito é uma coisa assim muito trabalhada.
E eu acredito que a Prefeitura de Fortaleza a gente possa de alguma forma trazer os valores humanos para dentro dela. Uma coisa que eu fiquei indignado, confesso para você, no atual governo federal, foi, olha que palavra bonita que eles acharam, descontinuar as escolas cívicos militares. Eles acabaram com as escolas cívico-militares. O governo federal praticamente não incentiva mais isso, e que é um resultado de case de sucesso, né? Se você pegar o índice de evasão escolar nas escolas cívico-militares, a questão do ambiente escolar, né? De respeito, de disciplina, do professor dando aula feliz, os alunos recebendo aula feliz, né? O prédio público sem ser depredado. Teve pouca adesão, né? Poucas prefeituras aderiram ao Pois programa. eu acho que falta de incentivo aqui no Nordeste, né? Porque se você pegar no resto do Brasil, foi uma adesão gigantesca. Tanto é que muitos governos estaduais, em vez, agora que o governo acabou com isso, o governo federal, os governos estaduais começaram a bancar. Um exemplo é Santa Catarina. O senhor né? teria uma iniciativa Então, como essa? Com certeza, eu quero dar liberdade aos pais que gostam desse modelo, que acham que isso é importante para os seus filhos, aos adolescentes, às crianças, na verdade, no caso da prefeitura, que possam ter acesso a isso. Não seja tirado esse direito dos pais de colocarem... Ele vai ter lá as escolas. Nós vamos, em cada macro-regional, ter uma escola cívico-militar. Esse é o nosso planejamento. Qual a sua visão na rede pública municipal de ensino de temas como teoria da evolução e criacionismo, por exemplo? Olha, eu acredito que a gente precisa seguir exatamente o que está dentro da orientação do MEC. Eu vejo, por exemplo, que na minha época, na sua época, Jocélio, o Érico é um pouco mais jovem, mas a gente pegou a questão de moral e cívica, pegamos o ESPB, né? Tudo isso foi importante para que a gente chegasse até aqui com visão de cidadania. Então eu acredito que a gente deve aproveitar todo o histórico do MEC, né? Porque ali é um assunto de Estado, não de governo, são políticas de Estado que são debatidas com a sociedade, e a gente fazer a adequação de acordo com os nossos valores e princípios. O senhor já teve empresa de segurança privada, né? Só atuou no setor privado, o senhor já não tem essa empresa, o senhor já não trabalha no setor. Mas segurança pública, não privada, é uma pauta que tem caído no debate dos prefeitos, embora seja tarefa dos estados. Numa gestão Luiz Eduardo Girão, com a sua experiência de empresário do setor de segurança, o que é que o senhor daria como foco para a política municipal? Olha, para você ver, é outro setor que nos meus 51 anos de idade, eu sei que eu aparento ter um pouco mais, mas 51 anos de idade eu tive a oportunidade de passar, né? E passei décadas nessa área de segurança. O que falta aqui, Jocélio, é coragem. O que falta é liderança, né? Vontade de fazer. O que a gente está vendo, eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum do mundo. E olha que eu participo de palestras aqui em Maceió, Recife, outros estados do Nordeste, que foram muito mais violentos que Fortaleza no passado recente, e a gente não vê o que acontece aqui, as mulheres colocando, falam ali rapidamente no celular e já coloca dentro do sutiã, sabe? É um negócio assim, surreal o que está acontecendo aqui em Fortaleza. Isso não é normal. Então, o Estado é que tem o maior, vamos dizer, maiores atribuições, mas a Prefeitura pode fazer mais. Por exemplo, a Guarda Municipal, que eu acho que deveria se tornar Polícia Municipal. Inclusive, eu apoio esse projeto lá em Brasília, né? Depende do Congresso Nacional. Mas eu acredito que a Guarda Municipal ela pode responder por 50% das ocorrências do CIOPS. Você vê a Polícia Militar indo resolver problemas, sabe de quê? De embriaguez, de briga de vizinho, de som alto. Isso não é atribuição da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu quero liberar, e aqui vai o meu abraço para os policiais militares, civis, o pessoal da Guarda Municipal, todo mundo da área da segurança, que eu valorizo demais e vou valorizar, capacitar, para que eles possam continuar defendendo a sociedade com muito valor, é o que eles fazem. Agora, o que é que nós vamos fazer? A Guarda Municipal vai resolver esses pequenos problemas. Nós vamos fazer acordos, né? Vou buscar diálogo. Primeira coisa que eu vou fazer sendo eleito, primeira coisa é acabar com a taxa do lixo, claro, mandar para a Câmara de Vereadores uma mensagem para que a gente... quero ver qual é o vereador que vai votar contra o povo dessa vez, né? Então nós vamos acabar. Mas a segunda coisa, eu vou visitar o governador Elmano,
Vou buscar diálogo com ele nessa área da O segurança. senhor já conversa sobre isso hoje com o governador? Não, com o governador, algumas vezes que ele foi em Brasília, já tivemos a oportunidade de conversar. Vou buscar diálogo com o governo Lula também, com relação a o que eu puder fazer sem abrir mão dos princípios e valores, né? Que a gente não... Isso aí é a base, né? Mas para fazer por Fortaleza, pelo fortalezense, você pode ter certeza Agora, que eu vou buscar. para o senhor dar essa atribuição para a Guarda Municipal, você vai ter que ter mais contingente. O senhor pensa em fazer mais concurso? E a primeira pergunta. Segundo, e a conta? Como é que vai pagar essa conta? Olha, se tiver que fazer concurso? A partir do momento que você começa a tirar a politicagem que existe, né, começa a simplificar os processos dentro da prefeitura, com menos burocracia, para que as pessoas possam gerar mais emprego, gerar renda, cortar gastos desnecessários, como, por exemplo, propaganda e publicidade, que só o governo estadual e o governo municipal, só nesses últimos governos, Camilo, Elmano e Sarto, não vou nem atrás dos outros, já foram 2 bi, B de bola e I de índio, 2 bilhões de propaganda e publicidade do dinheiro do cearense. Isso não existe em nenhum estado do Brasil, nem em São Paulo se gasta essa fortuna como se gasta aqui no estado do Ceará. Então, quando a gente começar a fazer o uso correto do dinheiro da propaganda, que deve ser para campanhas educativas, né, com responsabilidade, a gente vai sobrar dinheiro para fazer investimentos na Guarda Municipal, por exemplo, valorizando, ampliando, sim, por que não, né? Retomar as areninhas, que eu acho, a gente tem que elogiar o que é bom. Então, o projeto das areninhas é um projeto sensacional, que a gente tem que reconhecer. Só que você sabia que tem 52 bairros em Fortaleza que não tem areninha? 52 que não tem. Então a gente tem que ampliar, colocar tatames também para artes marcial, colocar em alguns até questão de quadras, outros tipos de quadras, de tênis inclusive, que você não vê aqui em Fortaleza, piscinas para que as pessoas possam. Eu tenho um projeto. Nós temos aqui o maior parque, que é o Beach Park, o maior parque aquático da América Latina. Por que a gente não pode fazer, em 6 macro-regionais, mini-parques para as crianças que não têm acesso? Mini-beach parks, é isso? Mini-parques aquáticos, que as crianças possam ter o lazer, né, aqui em Fortaleza. Então, eu acho que a gente tem que fazer tudo isso com responsabilidade, e dinheiro tem. O que falta é gestão na prefeitura. Qual a visão do senhor para a promoção de eventos pela prefeitura, como Carnaval, Pré-Carnaval, Réveillon? Eu acredito que isso deve ser parceria público-privado, né? E acho que o caminho é certo que está sendo feito, né? A questão do Réveillon, que foi um grande Réveillon. Temos que dizer que o Fortaleza está aí no mapa, né? Está aí do brasileiro de vir para a cidade. Isso é muito bem. Nós temos uma cidade que eu acredito que é estratégica em termos de localização, inclusive para o exterior. Fortaleza é um povo hospitaleiro, o nosso conterrâneo é hospitaleiro por natureza. E eu vejo a possibilidade de a gente estar incrementando eventos para receber bem. Agora precisa ter segurança. A gente vai precisar fazer o dever de casa com relação à segurança, com relação à infraestrutura, né? Com relação, por exemplo, o que eu vejo que a Beira-Mar está perdendo muitos hotéis. Eles estão indo para a Praia do Futuro. O que me preocupa muito, que nós já tivemos no passado recente preocupante, é aquela política do sol, sal e sexo, né? Que é o turismo sexual, porque, diferentemente da Beira-Mar, onde tem uma ocupação maior de moradores ali, de famílias e tudo, na Praia do Futuro, se for só hotel, é um risco muito grande para esse tipo de coisa. Então, o que é que nós vamos fazer? Fazer incentivos através, por exemplo, dos investimentos aí que nós temos da outorga onerosa, que foi uma inovação importante. Inclusive, o plano diretor está meia década atrasado, nós temos que concluir. Nós vamos colocar para a Praia do Futuro também perspectivas de mais atenção para aquela área, mais ocupação, para que não tenha esse tipo de problema. O senhor já teve uma atuação muito incisiva em relação ao álcool nos estádios. O senhor tem alguma restrição a álcool em evento da prefeitura? Olha, eu acredito que nós temos algumas portas de entrada, né, para o vício, né? E nós temos que ter muita responsabilidade, porque é sensível com segurança também, né? Em estádio, eu procurei fazer uma análise junto com o Ministério Público, debatendo com especialistas, e a gente chegou naquele momento numa conclusão, com base técnica, de que poderia acontecer algum tipo de problema grave. E isso aí é algo que persiste.
Com relação a eventos da Prefeitura de Fortaleza, é claro que se for público e privado, a gente tem que fazer um entendimento com quem que vai fazer o evento para saber em que nível a gente pode chegar. Agora, eu acredito que tudo o que leva ao vício é preocupante e a gente tem outras formas de se festejar, de alegria, sem precisar necessariamente do álcool. Tem se falado muito sobre armar a guarda municipal, proposta de vários candidatos. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acredito que sempre fui assim, meu pensamento, que eu sou a favor da posse de arma de fogo, né, que se tenha, passando por todos os pré-requisitos, a pessoa possa ter em casa ou no comércio, mas sou contra o porte, que as pessoas andem armadas nas ruas, porque aí uma simples briga de trânsito pode acabar, em vez de um ferimento numa UPA, acabar num cemitério. Brigas no bar, em restaurante, você está com a sua família, o cara mexe com a sua esposa, você já está bebendo. Isso pode deixar muita gente ali ser vítima disso tudo. Agora, as guardas, as polícias, elas precisam ter. Elas precisam ter o melhor armamento possível. Elas precisam ter o que tem de tecnologia mais acessível, a gente precisa colocar, porque elas estão ali para defender a sociedade. Inclusive, eu fui relator dos socioeducativos no Senado Federal, né, dos agentes socioeducativos, para que tivessem arma. Inclusive, aprovamos o nosso relatório, está na CCJ, esperando outro relator, eu aprovei na Comissão de Direitos Humanos, e eu espero que isso rapidamente possa tramitar, porque é importante. Transporte público, né? A cidade tem 2.400.000 habitantes, tem uma demanda grande por transporte, tem uma linha de metrô só, a linha sul, a linha leste não está pronta. O que é que o senhor pensa, por exemplo, de tarifa zero? O que é que o senhor tem em mente como linha para uma política de transporte público? Olha, em primeiro lugar, eu acredito que resgatar, né, o final de semana, o transporte para o lazer, para ir para a praia, que é o lazer de muitas pessoas que não têm condição, tarifa zero, isso é fundamental. Eu acredito que a gente precisa resolver imediatamente o problema da Bezerra de Menezes, né, da mesma forma que aqui no Aguanambi, onde a gente está, foi um sucesso, né, a intervenção pública, lá na Bezerra de Menezes foi um desastre completo, acabou com o comércio, né, e ali historicamente é uma linha que as pessoas vinham do interior para o mercado, passavam por aquela região, e você vê ali que nós vamos ter que fazer uma intervenção, nós vamos mudar na Bezerra de Menezes, vamos deixar uma linha para o ônibus para vir, outra para voltar, vamos criar bolsões de estacionamento, como foi feito na Beira-Mar, para que as pessoas possam deixar o seu carro rapidamente com a zona azul de tolerância de 1 hora na zona azul, para que as pessoas possam comprar, fazer suas compras e voltar a aquecer o mercado, porque isso gera renda, isso gera emprego. Eu sei como fazer isso, porque já gerei milhares de empregos e sei que o cearense precisa muitas vezes de uma oportunidade, porque criativo ele é e muito determinado a fazer o que é certo. Ainda no campo da mobilidade, teve um debate que a gente tem há uns 10 anos aí no Brasil, se difundiu muito quando o Haddad era prefeito de São Paulo, que ele reduziu a velocidade nas vias, o Dória se elege depois defendendo o Acelera São Paulo. Aqui em Fortaleza a gente teve redução de velocidade das vias, tem alguns candidatos propondo aumentar. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu penso que a gente deve, mesma forma da questão da técnica, né, a gente tem que ouvir quem entende do assunto, né? Então, se cercar dos melhores profissionais, técnicos, estudiosos, a universidade está aí para isso, né? Para que a gente possa ouvir e ver qual é exatamente como é que faz o fluxo ser o correto, em respeito à vida, mas também em respeito à produtividade. Então, é uma linha tênue que nós vamos ouvir as pessoas para fazer algo que seja o mais razoável para a linha. Eu acredito que existe uma indústria de multa hoje, Érico, em Fortaleza, né, que já passou de todos os limites, que todo candidato chega, promete, quando chega não faz, né, e você pode ter certeza que nós vamos dar transparência a isso. As pessoas que, porventura, sejam multadas, eu já digo aqui, as multas vão ser reduzidas de 50% o valor, na minha gestão, na prefeitura, mas eu vou dar transparência para que as pessoas possam. Você não acha que a multa alta é uma forma de levar, como os países ricos, a multa na Inglaterra não é pequena, nos Estados Unidos não é pequena, é uma forma de induzir que se cumpra a lei. Quando o senhor reduz a multa, o senhor não está sendo, por assim dizer, generoso com o infrator? Não, de maneira nenhuma, nós não estamos acabando com a multa, nós estamos reduzindo um valor que é exorbitante, né? E o Estado só tira das pessoas, só quer colocar encargos, só quer colocar tributos.
a gente vai continuar com a legislação firme, mas nós vamos fazer essa redução de 50% do valor, já vimos que é possível, e vamos também dar oportunidade para que as pessoas se defendam. Porque hoje em dia, você tem câmera em tudo que é lugar, na hora da multa, você tem dificuldade para ver a imagem da multa, para que a pessoa possa saber o prazo de se defender, para que possa efetivamente ter transparência no processo. Nós vamos dar total transparência, não apenas a questão das multas, mas a coleta do lixo de Fortaleza. Se você pegar o valor desse grupo que está fazendo a coleta do lixo, comparar com Juazeiro do Norte, é 45% mais barato proporcional à população. Então, o que está acontecendo? Por que essa fortuna, esses milhões que se pagam aqui, nós vamos jogar luz, porque não... eu já enfrento lobby há muitos anos em Brasília, Okay. né, na minha vida inteira, e vou continuar enfrentando para fazer o que é correto aqui também em Fortaleza. Candidato, muito obrigado. A gente cumpriu o tempo, né, regulamentar para todos os candidatos. Muito obrigado pela sua participação. Voltamos a falar. Muito Bom dia para o obrigado, senhor. Jocélio. Muito obrigado, Érico. Todos vocês. Meu número é 30. Preciso apenas que chegue a informação de que Eduardo Girão é candidato a prefeito de Fortaleza com o número 30. Deus abençoe a toda a cidade. Muita paz. Muito obrigado. São 10h04, intervalo. A gente volta já. Eleições